E eu aposto que você quer aumentar as visualizações dos seus stories mesmo com poucos seguidores, não é mesmo? Isso tudo para você vender mais. Pois é, hoje eu vou trazer várias dicas para você aumentar as suas views, independente do número de seguidores que você tenha. O meu nome é Glau, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu ajudo empreendedoras a venderem no Instagram, mesmo com poucos seguidores. E ó, você vai se surpreender com a última dica desse vídeo, porque é a dica mais poderosa para você aumentar, eu tô falando assim, aumentar até mesmo em 10 vezes as suas visualizações nos stories, tá? A primeira dica é o uso das ferramentas interativas. O que são as ferramentas interativas dos stories, tá? Enquete, caixinha de pergunta, a ferramenta testes, aquele slider que é aquele de passar o dedinho. Isso são as ferramentas interativas, tá? E o uso dessas ferramentas aumenta e muito as visualizações dos seus stories. Por quê? Porque o Instagram, ele conta da seguinte forma. A pessoa tá aqui, ela visualizou o seu story, ela conta como um. Se ela interagiu com você, ela conta como uma segunda interação. Então vai ter um outro peso, tá? Ou seja, aquela pessoa é como se ela tivesse ali um peso 2, tá? E a pessoa que não interagiu teve apenas um peso 1. Então, essa pessoa que interagiu, ela deu um superpoder maior para o seu story, tá? Então, por isso que é muito importante você utilizar as ferramentas interativas. E toda vez que eu falo isso, alguém fala, mas ninguém comenta, todo mundo passa, ninguém responde. Isso acontece por dois fatores. Primeiro, você faz perguntas muito abertas e o Instagram é conteúdo tudo muito rápido, então você precisa fazer perguntas fechadas, né, com respostas fechadas, na verdade. O que seria isso? Respostas sim ou não, responder, você colocar lá com um emoji, enfim, responda na caixinha com um emoji, tá? Então, isso são respostas ali fechadas, tá? Então, quando você faz perguntas muito abertas, as pessoas pulam porque elas têm preguiça de ficar lendo aquele testamento lá para poder responder. Uma outra coisa que as pessoas falam, mas nem todo mundo responde. Sim, nem todo mundo responde, nem todo mundo vai responder. Isso é normal até mesmo para um influenciador gigantesco, tá? Não vai ser todo mundo que vai responder. Porém, você precisa começar a fazer mais, testar mais as ferramentas interativas, porque você vai começar a perceber quais conteúdos as pessoas estão interagindo mais. E aí você vai fazer mais desse. Não adianta você fazer uma caixinha hoje, não ter respostas e aí você parar de fazer. Não vou fazer mais porque eu não tive respostas. Não! Abre toda semana, coloca perguntas super diferentes e começa a ver o que as pessoas estão respondendo, porque aí você vai começar a fazer mais sobre aquele assunto. Lembrando que tem que estar tudo direcionado para o que você vende, tá? Dentro do seu mercado e o seu nicho de mercado. Porque se você ficar fazendo também perguntas aleatórias, você não vai vender do mesmo jeito. E o nosso objetivo aqui, nesse perfil, pelo menos nesse YouTube, é vender, tá bom? Vender o seu produto ou o seu serviço. Então, o uso de ferramentas interativas. Uma outra forma de você potencializar, de você crescer muito, é usar essas ferramentas interativas em sequência, gente. E experimenta fazer uma sequência de stories, o dia inteiro de stories, e todos os stories ter ferramenta interativa. Todos os stories têm enquete, tem caixinha de pergunta, tem slide, tem a ferramenta testes. Cara, no final as suas visualizações vão explodir de tanta visualização que você vai ter. E por que eu tô te falando isso? Porque eu já fiz esse teste. Foi num feriado, tá? Tava tendo um churrasco aqui em casa, então eu falei assim, eu vou documentar todo o meu dia para poder aumentar as visualizações dos meus stories. E eu documentei desde o meu café da manhã até na hora que eu fui dormir, pelo menos ali eu fiz um story a cada etapa do meu dia documentando, e a cada etapa eu colocava uma ferramenta interativa diferente e não deu outra. Foi o maior sucesso, principalmente ali por eu estar documentando coisas mais pessoais, mas eu sempre ligava com o meu mercado, eu sempre falava, eu comprei isso porque foi através de uma venda que eu fiz, ou foi através de uma parceria que eu consegui, indicava um parceiro, então era tudo sempre relacionado com o meu nicho, e no final eu tive muitas visualizações porque eu fiz essa combinação de ferramentas interativas, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é deixar o seu story em branco, tá? Como assim deixar o story em branco?
você não fazer stories no dia anterior ou você apagar os seus stories 1 hora antes de publicar o próximo. Então, por exemplo, eu vou fazer um story agora, eu apago todos os meus stories anteriores, espero 1 hora e faço o próximo story. Vai dar um aumento nas visualizações. Porém, na primeira vez ele aumenta. Se você ficar fazendo isso sempre, porque tem muita gente, infelizmente, que vem para esses vídeos e elas não entendem que número de seguidores não traz resultado, elas querem apenas números, né? E aí elas vão querer fazer isso toda hora, e essa técnica vai ficar gasta e o Instagram não vai mais aumentar suas visualizações. Então isso aqui é para fazer numa situação de emergência, tipo, caiu muito seu engajamento porque o perfil atualizou, aí numa situação de emergência você faz isso, quando você vê que o engajamento tá bem paradão mesmo. Você apaga os stories anterior, apaga ali por 1 hora. E, gente, tem gente que não gosta de fazer isso. E tá tudo bem, usa outra técnica, tá? Não precisa ficar reclamando, mas eu não gosto dessa. Não, usa outra técnica se você não gosta. E aí, o que eu geralmente costumo fazer para potencializar? Como as ferramentas interativas, elas trazem maiores visualizações, então eu apago os stories do dia anterior, espero 1 hora e aí o meu primeiro stories do dia eu uso uma ferramenta interativa, porque além de potencializar por eu não ter stories anteriores, ele ainda vai potencializar porque tem a ferramenta interativa, porque o Instagram entende que já que eu não postei nada, ele precisa divulgar para começar esse fluxo de novo de pessoas entrando no meu perfil do Instagram, tá bom? Então essa também é uma técnica que você pode utilizar, mas como eu falei, essa técnica pode ficar gasta, então cuidado ao utilizá-la. E o último, tá, que é o mais importante de todos e que, sim, gente, ele traz muitos resultados, que é o direct, tá? Toda vez que alguém que assiste seus stories responde aqueles stories, quanto mais pessoas você tiver respondendo os seus stories, mais engajamento você vai ter, mais o Instagram vai te divulgar, mais visualização você vai ter, mais ele vai entender que seu perfil é muito bom e vai divulgar para as pessoas. Não sei se você já percebeu. Se não percebeu, comece a perceber isso. Quando você tá lá nos stories da pessoa, de repente a pessoa faz um stories de bom dia e coloca assim, os educados vão responder, ou só quem gosta de mim vai responder. Por que ele tá fazendo você responder bom dia pelo direct? Porque isso traz engajamento. O Instagram vai entender que aquele story é muito bom, que aquele conteúdo é muito bom e ele vai divulgar para mais pessoas. Aqui mesmo no YouTube, por que todo mundo pede para você deixar o joinha, né? Que é pro YouTube entender que esse conteúdo é bom e compartilhar, né? E ele mostrar para mais pessoas. E isso não é diferente lá no Instagram. Então, para você ter mais visualizações, pense. Quando eu publico stories, quais são os stories que eu mais tenho respostas, que as pessoas mais comentam? Então são esses stories que você vai publicar. Agora, o que as pessoas não param para pensar, gente, olha só, por que você precisa ter estratégia na hora de publicar no seu perfil comercial? Porque pensa comigo, se eu sei que se eu publicar esse story, eu tenho mais respostas no direct e isso a Glau falou que é bom, então, quais os stories que eu publiquei durante a semana que eu tive mais respostas no direct? Ah, são esses aqui. E se eu publicar eles todos juntos, ainda com ferramentas interativas e pedindo respostas no direct? Eu vou potencializar, vou turbinar, vou formar uma bomba de visualizações, tá? Por isso que você sempre tem que fazer as estratégias antes de postar, para você não ter que ficar postando coisas aleatórias e ao final não vender e se sentir cansada, se sentir frustrada com o mercado, né? Falar que para você não dá certo, sendo que é só você pausar um pouquinho, fazer uma estratégia e aplicar e não desistir, porque a constância traz a excelência, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já compartilha com sua amiga empreendedora e até o próximo. Beijos!